Muito boa noite, seja bem-vindo ao nosso curso de Teologia Missional. Eu começo aí pedindo a Suzy Lee, professora, que também dê boa noite a todos, e ela vai simplesmente aqui nos dizer, Suzy, quais são os cursos que estão valendo e qual é o nosso assunto de hoje à noite, que eu já vou entrar. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. É um prazer realmente estar junto novamente, né? Nesse momento tão especial com esse curso que vamos começar hoje de Salmos, Oração e Adoração, com o professor Luiz Saião e eu. Então vamos lá, Saião. Hoje nós começamos com Salmos. Salmos, Oração e Adoração, Saião. Eu vou compartilhar aqui a apresentação. Bom, pessoal, nós estamos então iniciando, nosso curso do livro de Salmos. Eu vou dar uma parte da aula, depois a professora Suziri vai dar a segunda parte. Também vai ser assim no livro de Atos, Então, vamos adiante aí para a gente ver, o que nós podemos dizer sobre o livro de Salmos, Salmos, oração e adoração. Olhando, para esse livro na sequência aí, do que ele tem, no livro. Próximo slide, vamos ver aí a informação para nós. Bom, os Salmos, são 150 capítulos. É o livro mais, assim, extenso da Bíblia, com, na verdade, uma quantidade grande de poemas diversificados, de épocas até distintas, e como a gente sabe, a maioria dos salmos está ligada à pessoa de Davi. Eles são tradicionalmente ligados a Davi, mas talvez seja novidade para algumas pessoas. Muitos salmos não são de Davi. Na verdade, mais ou menos metade deles você vai conhecer outros autores, e a gente sabe que tem salmos, inclusive, que não tem referência de autoria. Os estudiosos mais críticos, que analisam o texto, tentando assim, olhar com os detalhes, assim, eles na verdade até dizem que os salmos que aparece escrito, o salmo davídico, pode ser um salmo em homenagem a Davi, em nome de Davi, não todos eles exatamente do rei Davi. Isso é uma possibilidade. Aí o pessoal que foi estudar, não sei se você já reparou, cada salmo, antes do versículo, ele tem lá um título, Ele tem uma informação. Nessa informação que a gente encontra, às vezes tem uma indicação de que está sendo usado por um motivo de liturgia, de uso na adoração, e os estudiosos olharam e viram até que tem salmo da época quando o povo voltou do exílio. E correta é a conclusão que, do jeito que o livro de Salmos está, eles foram organizados para a adoração no templo, depois que os judeus voltam da Babilônia, no século VI. Um estudioso chamado Hermann Gunkel, que estudou muito, ele chegou a essa conclusão, e, nesse caso, a gente entende que ele tinha razão, juntamente com outros estudiosos, que os salmos devem ser entendidos assim. E que coisa! A gente acha que tem um livro de salmos. Olha a novidade para você. Você acha que os salmos são 5 livros de salmos. Como é que é? Se você olhar na sua Bíblia com atenção, você vai ver, que está escrito lá o segundo livro, o terceiro livro, porque cada um desses livros formou o que a gente chama de uma coletânea. Quer dizer, muitos séculos, na época de Davi, começa uma reunião, de alguns cânticos que passaram a ser utilizados na liturgia, no templo, e antes do templo já, depois no próprio templo, e essa reunião formou um livro 1. Passado um tempo, formou um segundo, depois um terceiro, quarto e um quinto, e depois tudo foi reunido. E aí os 5 volumes são do 1 ao 41, do 42 ao 72, do 73 a 89, 90 a 106 e 107 a 150. Se você olhar com atenção, sempre que termina uma coletânea dessas, ela termina com uma doxologia. Por exemplo, você pega o Salmo 72, e lê lá em cima, diz que é um Salmo de Salomão.
Quando você termina de ler no final, no verso 20, está escrito: encerram-se aqui as orações de Davi. Bem, mas em cima está Salomão, embaixo está Davi. Por quê? Porque aquela anotação diz respeito ao final da coletânea do texto que vai do 42 ao 72. Então, os Salmos é essa reunião de 5 conjuntos de poesias especiais que envolvem adoração, oração e expressão do coração em tantas ocasiões diferentes. Vamos lá adiante. Quando a gente olha para os Salmos, a gente vai ver, como a gente mencionou, que tem muitos autores mencionados. Olha lá, 73 Salmos são diretamente ligados a Davi, né? São chamados, geralmente o hebraico diz assim, Mismor le David, né? Que é um salmo literalmente para Davi. Na verdade, você lê alguns deles, você fala, não, isso aqui realmente parece que está contando a experiência de Davi. Mas há alguns outros salmos que são diferentes, eles não parecem mostrar assim uma realidade da vida de Davi. Eles até falam da pessoa adorando no templo, né? O que sugere que ele pode ser um salmo em homenagem a Davi, um salmo que leva em consideração um rei davídico, né? E então parece que essa é a maneira mais adequada de entender todas as vezes em que é mencionado Davi. Depois, mais para frente, nós temos uma coletânea do Salmo 73 a 83, que está ligado a Asaf e a família de Asaf, juntamente com o Salmo 50, que é uma família de pessoas ligadas diretamente à adoração, ao culto, né, no templo, e aí essa coletânea está ligada a eles. Moisés tem apenas um salmo que é atribuído a o grande nome, né, da Torá, aquele salmo famoso, né, que diz: Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem, se firmasse a terra e o mundo de eternidade a eternidades, a eternidade, tu és Deus, né? Um salmo impressionante sobre a reflexão sobre o tempo. Salomão, o grande Salomão, tem 2 salmos. Aliás, é muito interessante ler o Salmo 72 com o seu ensinamento extraordinário e junto com o 127. Nesse contexto litúrgico, nesse contexto, né, daqueles que são muito enfatizados lá no livro de Crônicas, né, que tem a ver com essa herança sacerdotal levítica, você tem os salmos dos coraitas, né, os filhos de Corá ou de Coré, Salmo 42 a 49, 84, 85, 87, 88. E, finalmente, 2 salmos mencionados, né, você vai ouvir assim, você pensa que até uma dupla, né, cantando aí, mas não é o caso, Emã e Etã, Salmo 88 e 89. E veja que nós não temos todos os salmos aqui, alguns salmos permanecem oficialmente anônimos, sem apresentar a autoria. Sabemos que eles são inspirados pelo Espírito Santo, são palavra de Deus, mas às vezes não tem o nome do autor explicitado. Ok, o que a gente vai encontrar? Interessante o livro de Salmos, porque ele é assim, como é que a gente pode dizer, né? Ele é um grande rodízio assim de tanta informação extraordinária, né? Nós temos alguns hinos, né? Os gêneros de salmos são variados, né? Alguns hinos são hinos do tipo louvai ao Senhor, né? Olha a expressão aleluia, né? Quer dizer louvem ao Senhor, louvem a Yah, né? Ao Eterno, né? Alguns, especialmente no final do saltério, vários aparecem. Há outros salmos, olha que coisa diferente, né? Que falta muito na adoração de hoje, são lamentos, né? Lamento é a expressão do coração triste, sofrido, em tribulação diante de Deus. E tem dos 2 tipos, né? Salmo comunitário e salmo individual, né? Quer dizer, onde você tem, por exemplo, no Salmo 42, né? Por que te abates, ó minha alma?
porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei, né? E já se tem salmos como o 77, o Senhor, já não sais mais com os nossos exércitos, né? Senhor, né? E lamentando o momento difícil que eles estão enfrentando. Salmos reais, que são salmos, especialmente do 93 ao 99, né? Que são salmos que celebram o fato de Deus ser o rei, né? E às vezes tem salmos assim que celebram e outros que tratam do rei mesmo. Salmo 20, por exemplo, fala do rei no seu conflito, indo para a guerra, né? Salmo de peregrinação, esse é muito especial, né? O que acontece? A lei dizia que 3 vezes por ano vocês devem comparecer diante de mim. E aí, quando o templo se estabeleceu em Jerusalém, todo mundo ia para lá quando? Na Páscoa, no Pentecoste e na Festa dos Tabernáculos. E lá, então, chegando em Jerusalém, eles diziam, né? Nossos pés já se encontram dentro das tuas portas, né? Eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor, que é o templo de Jerusalém. Esses salmos são os Shir Hamalot, são os cânticos dos degraus, cânticos de subida, né? Cânticos de romagem, cânticos de peregrinação, que pega desde o Salmo 120 até o 134. E claro que tem salmo que é aquilo que a gente já falou no início do nosso curso, uma oração, né? Aquele salmo que derrama o coração diante de Deus, é um salmo de súplica, de pedido, temos vários deles e com oração, com um enfoque distinto, às vezes com gratidão, às vezes de confissão, às vezes de súplica, né? Aquela conexão da alma com o Senhor. E aí, acho que esse aqui eu vou pular, tá, professora Suzy, o negócio agora ficou difícil Pois aqui. é. Não sei se eu vou falar, vai ficar aborrecido, hein? Os salmos imprecatórios. O que é o salmo imprecatório? Tem nada a ver com o pagamento de alguma coisa que você imaginou, que ouviu na notícia aí, né? O imprecatório é o salmo que fala, solicita o julgamento de Deus sobre aqueles que praticaram o mal. Né? Então, o que acontece? Quando você vê o salmo, você assusta assim, Senhor, quebra os dentes deles, Senhor. Acaba com os ímpios, Senhor, feliz aquele que pegar os filhos da Babilônia e der com ele nas pedras. Nossa, que linguagem pesada, né? Às vezes eu brinco dizendo que esse é o Salmo UFC, né? Que coisa meio estranha, diferente que aparece aqui, né? Então, acho que ele até entrou no meu celular aqui e trouxe alguma coisa diferente, né? Por que é que tem um salmo imprecatório? Porque o salmista está dizendo o seguinte, eu não posso fazer justiça com a minha própria mão. E o ímpio realmente é destruidor e perverso. Então eu vou entregar ele a Deus, para que Deus faça a justiça que deve ser feita com aquele que realmente praticou a maldade no seu nível extremo. Prosseguindo, né, a gente vai ver, então, uma coisa interessante. Os salmos são literatura poética, né? Salmos maiores como 119 com 176 versículos, o salmo pequeno igual 117 com 2 versículos, mas eles têm um jeito de funcionar que é o que é chamado de paralelismo, né? Quando a gente fala de poesia na língua portuguesa, logo a gente já imagina, já vai surgir uma rima, né? E a gente pensa nessa sintonia sonora que a poesia comum traz, né? No jeito da poesia hebraica, essa conexão está mais principalmente, né, no tipo de relação entre as ideias que tem na primeira linha e na segunda linha. Então, por exemplo, a gente chama isso de paralelismo, quer dizer que a linha de cima tem uma ligação com a linha de baixo. Então veja, por exemplo, no Salmo 1, né, quando vai falar de como é que é o caminho do justo, vai dizer lá, né, que o seu prazer está na lei do Senhor, né, Betorat Hashem Hefetzot. Então, aparece lá, na linha de baixo, tá? E na sua lei medita de dia e de noite. Tá vendo que o assunto é o mesmo, ele está
reforçando o que foi dito em cima. Então isso é um paralelismo sinonímico. Se você estudar com mais detalhes, você vai ver que tem vários tipos de paralelismo. Como o nosso curso ele é introdutório, é um curso breve, a gente não vai dar todos os detalhes, mas vai explicar a coisa essencial, fundamental e básica. Depois a gente tem o que é chamado paralelismo antitético, quer dizer, o Senhor aprova o caminho dos justos. Isso é o Salmo 1 ainda, já no final. Né? E depois, na outra linha, mais o caminho dos ímpios leva à destruição, tá vendo? A linha de cima está em sintonia com a linha de baixo, mas apresentando um contraste. O caminho dos justos tem uma relação com Deus. O caminho dos ímpios é totalmente diferente, né? Então, nesse caso, você tem isso na estrutura poética do livro de Salmos. Continuando, a gente vai saber mais de onde veio, por que é que o livro de Salmos é chamado de Salmos. O nome que a gente tem, Salmos, né, e aí fala até do saltério, vem da tradução grega do Antigo Testamento, né, chamado de Septuaginta, ou como alguns chamam de Septuaginta, né, que é abreviado daquele jeito lá, LXX, né, 70 no algarismo romano, que é a primeira tradução da Bíblia da história, quando os judeus de Alexandria resolveram traduzir do hebraico e do aramaico para o grego o Antigo Testamento. E o que quer dizer salmo, saltério? Né? A princípio, eles estavam se referindo aos instrumentos de cordas. Né? A gente tinha, desde os tempos antigos, uma harpa e uma lira, né, que eram muito conhecidas. A harpa, inclusive, com 22 cordas, a lira com 10, né, e também uma outra variação, um alaúde. E depois o termo passou a ser usado com referência aos cânticos que eram acompanhados por esses instrumentos. Né? Daí que veio, você vê que o lado grego pegou o instrumento, né? Esse negócio do grego com a arte aí é forte. Mas no hebraico, imagine só, no hebraico é diferente. No hebraico, o título do livro é Tehillim, Sefer Tehillim, o livro dos louvores. Até hoje, na tradição judaica, os salmos é usado para orações, para expressão de gratidão e de louvor a Deus, né? Ainda que seja Tehillim, muitos dos salmos sejam, na prática, o que a gente chama de tefilot, que são as orações, né? Como a gente mencionou inicialmente, é uma das primeiras coletâneas que aparece no livro, né, que é a segunda, recebe o nome de Tefilot David, né, que é Orações de Davi, filho de Jessé, no finalzinho do Salmo 72. Indo um pouquinho mais para frente, a gente vai falar um pouco mais sobre a compilação, a disposição e a data do Salmo. Como é que o Salmo chegou, o livro do jeito que ele é. Como a gente chegou a mencionar no início, o Saltério é uma compilação de várias coletâneas. Né? Lembra o livro 1, 2, 3, 4 e 5. E do jeito que ele está, ele na verdade é a etapa final de um processo de séculos. Né? O pessoal não planejou, vamos fazer o livro de Salmos? Vamos. Não, eles começaram a ter experiência com Deus e cantavam. Cantaram, copiavam um cântico, copiavam outro e formavam assim, uma espécie de cantor hebraico, né? De inário hebraico. Depois, né, foram fazendo outras coletâneas até que resolveram reunir tudo. E ganhou forma final com o trabalho dos funcionários depois do exílio no templo, que, segundo muitos estudiosos, deve ter terminado tudo lá pelo século, talvez quarto, talvez terceiro, antes de Cristo, né? Nesse caso, o que a gente vê, né, servia de livro de orações, louvor, instrução religiosa, para a época do templo reconstruído, né, o templo que às vezes é chamado de segundo, né, que é o templo da época de Zorobabel, né, e depois também de Herodes, e também para o uso nas sinagogas. Já na época de Jesus, no primeiro século, já aparece no Novo Testamento ele sendo chamado de livro dos Salmos. Ele é mencionado, por exemplo, em Lucas 20, 42, né,
E também em Atos 1, verso 20, explicitamente aparece lá. E um pouquinho mais para frente, a gente vai ver o seguinte: na época, os salmos também, olha só que coisa interessante, hein? Você não imaginava isso. Era usado como um tipo de toda a seção do cânon do Antigo Testamento hebraico, conhecido como escritos. E agora complicou, vamos explicar de novo. A gente estuda a Bíblia, você sabe que tem o Antigo Testamento e o Novo. No Antigo Testamento, a gente tem o quê? A lei, o Pentateuco, os livros históricos, né, os poéticos, os profetas maiores e menores. É assim que a gente conhece. Na Bíblia hebraica, a Bíblia que Jesus usava no contexto, né, o mesmo Velho Testamento, ele é organizado de maneira diferente. Como é que eles organizavam? Existia a lei, a Torá, os profetas, Nevim, e os escritos, chamados Ketuvim. Os Salmos era o livro representativo maior dos escritos. Quando Jesus vai falar em Lucas 24, 44, melhor, o evangelista Lucas vai falar, ele vai dizer que tinha que ser cumprido o que estava escrito na lei, nos profetas e nos salmos, porque é uma referência aos escritos. Muitas coletâneas antecederam a compilação final dos salmos. A formação de saltérios provavelmente remonta aos primeiros dias do primeiro templo, já na época de Salomão e até mesmo de Davi, quando começou a ter essa liturgia do culto dentro do templo, né? Mais um pouquinho para frente, e aí a gente vai ver que nesse processo, né, a gente tem, além dos 5 livros, aquilo que a gente mencionou, certas composições que já existiam como, vamos dizer, um agrupamento que aparece nos Salmos. Lembra lá? Os cânticos dos coraitas, olha só que houve uma boa quantidade deles, né? Nós temos aí desde o 42 até o 49, né? Que dá 8 salmos e mais 4, que são 12. Os cânticos da família de Asaf, que também vão comportar 12 salmos, e 15 salmos, que são os cânticos de peregrinação, até que, porque são 15, mas são geralmente cânticos de poesias menores, com poucos versículos, né, nesses cânticos que aparecem lá. E prosseguindo, a gente vai aqui, né, terminar essa nossa primeira parte, né, para dar a continuidade na sequência aí que a professora Suzy vai dar. Então, a gente só quer reforçar que você continue com a gente. Esse curso está muito legal, interessante. Você vai aprender muito sobre os salmos. A gente tem a continuação da aula agora. Depois vai ter, né, a possibilidade de perguntas enviadas, né, e a professora Suzy vai orientar como é que essas perguntas vão acontecer, tá bom? Então, que Deus nos abençoe. Suzy, continue aí na sequência para falar sobre a compilação, disposição e data dos salmos. Obrigada, Sayão, obrigada pelo momento tão especial, né, de falar aí sobre os salmos. Bom, vamos continuar então, lembrando, como o professor Sayão falou, que os salmos são uma compilação, são vários momentos, né, da história, são vários autores, né, então a gente tem aqui evidências que indicam até mais compilações. Então, do Salmo 1 ao 41, que é chamado de primeiro livro, interessante que eles fazem um uso frequente do nome divino, Yahvé, ou Jeová, né, que na verdade na Bíblia em português está aí com caixa alta, Senhor, né? Toda vez que aparece aí a palavra Senhor, tudo em maiúscula, é porque está falando do nome de Deus, aquele que ele fala, eu sou o que sou, ou, né, eu serei o que continuarei sendo, enfim. Esse nome que é impronunciável, né, esse é o tetragrama, é o Senhor. Então, esse primeiro livro faz aí menção sempre. Então, quando a gente olha para o livro, você vai ler, né, falando o Senhor, por exemplo, o Senhor é o meu pastor, está falando desse Senhor Deus, que é o Yahvé, é o Jeová que se revela a nós. Agora, olha que interessante,
Já quando aparece no Salmos 42 até 72, que é o segundo livro, eles usam uma palavra diferente, não usam tanto o Yahvé, que é o Senhor, mas usam Elohim, que na tradução em português nós lemos Deus, né? Então, Elohim é essa palavra que se refere a Deus. Então, olha que interessante, permanece aí sem explicação. A gente não sabe exatamente por que essa coletânea é diferente, né? Que fala de Elohim, é diferente daquela que fala de Yahvé. Pois as duas datas, pelo menos essencialmente na forma presente, é desse período da monarquia. Parece que não tem tanta diferença, mas por que será? A gente ainda não sabe aí, não tem uma certeza, porque não é diferença de período. Era antes, naquela época do Pentateuco, por exemplo, né? De Êxodo, por exemplo, é de uma época, e a outra é de uma outra época. Não dá para saber. Tá? Além disso, aí nós temos os Salmos 93 a 100, que parecem formar uma coletânea bem tradicional, que sempre mostra o Senhor reina, né? Em 93, 1, 96, 10, 97, 1, 99, 1, aparece essa palavra, essa frase, o Senhor reina. Então, são algumas coisas interessantes que a gente vê, são agrupamentos diferentes. Olha que interessante, temos outro aí, temos os Salmos de 111 a 118, que é uma série lembram, Aleluia, né? Louvor a Deus, são salmos de aleluia, tá? Esses salmos de 138 a 145, que todos são davídicos, que aquilo que o Sayão falou, nem sempre são de Davi, como muitas vezes a gente lê, são davídicos. O mais correto, porque pode ser em homenagem a Davi, pode ser para um rei davídico, que é da descendência de Davi, né? Então, que aparece aí com esse título. E também temos outro agrupamento, que é de 146 a 150, que são os aleluias também. Agora a gente não sabe aí muito bem se esse grande Hallel, de aleluias, né, 120 até 136, já era uma coisa já conhecida pelo pessoal, ou se isso foi feito, né, depois. Na sua edição final, quando chega lá no final, quando vai fazer a edição, né, o Saltério já tinha 150 salmos. Então, a Septuaginta, o texto hebraico mesmo, concordam nesse sentido. Algumas coisas, a gente lendo assim os comentários, a gente vê aí que tem as diferenças no meio. Então, começa com tudo igual. No meio, por exemplo, 9, no grego tem 9a, 9b. Já no hebraico não, é 9 e 10. Então, no meio tem uma diferenciação aí, tá? Embora cheguem no final, assim, totalizando 150 do mesmo jeito, ok? A Septuaginta tem um salmo a mais no fim, mas não com uma numeração separada. Ele não aparece 151, mas ele aparece como aquilo que eu falei, do 9 e do 10 num só salmo, que é 9a e 9b, tá? Ele faz isso com o 114 e 115, também divide os 116 e 147 em 2 salmos cada um. Então, por isso que no meio ele aparece com mais salmos, e aí depois ele se junta e aí fica com o mesmo número, tá? O Salmo 142, o Salmo 42 e 43, né, como 2 salmos, embora fique evidente que originalmente eles são um. Então, quando a gente vai ler esses salmos que estão separados, mas a gente vê que tem o mesmo caminhar, né, o mesmo conteúdo, né? Então a gente vai ver que era o mesmo salmo, tá?
Assim como, por exemplo, mais uma vez, o 23, a gente vai ver que são assuntos diferentes em um mesmo salmo. Então, por isso que é importante a gente entender aí, como o Sayão falou no começo lá, tem salmo que é uma oração, tem salmo que é adoração, tem salmo que é imprecatório, né? Então, a gente tem que entender o que o salmo, tem que estudar, é importante isso, apesar de ser algo que toca o nosso coração, é algo que é, assim, profundo, né, do nosso ser, é uma oração profunda, é uma adoração profunda, né? Então, aí, voltando, quais que são esses 5 livros, né? São de 1 a 41, primeiro livro, o segundo livro, de 42 a 72, o terceiro livro, 73 a 89, o quarto, de 90, lembra, o 90 era de Moisés, né? Até o 106, e o quinto livro, de 107 a 150, que aí tem aquele agrupamento que a gente conhece bem, que é o Cântico dos Degraus, que eles iam para as festas, né? Cada um deles recebeu aí uma doxologia. Então, sempre que termina o livro, vai terminar um primeiro livro, ele recebe uma doxologia. Então, o primeiro livro tem lá em 41, 13. Se a gente puder ler aqui, vamos lá. 41, 13. O que está escrito lá? Diz assim: Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém e amém, né? O mesmo acontece lá no 72, 18 e 19, né? Que já é no finalzinho. Ele fala: Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, o único que realiza feitos maravilhosos. Bendito seja o seu glorioso nome para sempre, e encha-se toda a terra da sua glória. Amém e amém. E assim continua. Então, tem um momento assim de fechamento, de adorar a Deus por tudo aquilo, por todo aquele grupo, né, de adoração, oração, enfim. Aí tem um fechamento desse agrupamento, desse livro, né, em 89, 52, 106, 48, 105, 6, né, e assim por diante. Os 2 primeiros livros, a gente já viu, eram provavelmente pré-exílicos, então antes do exílio, e os outros para frente. A gente tem aí a divisão dos demais salmos em 3 livros. Talvez é interessante a gente lembrar assim, aqueles 5 livros do Salmos, será que ele imita um pouco um Pentateuco, né? Os 5 livros de Moisés, pelo menos atribuídos a Moisés? Talvez essa divisão em 5 livros, ele é considerado uma só obra, apesar dessa divisão, né, interna, né, ele é considerado uma só obra. E nessa uma só obra existe uma introdução, que é o Salmo 1 e 2, né, e existe aí uma conclusão que é ali, lembram-se dos aleluias, dos cânticos, né, a Deus, esses salmos de 146 a 150, tá? E as notas que acompanham o texto inteiro dão mais indicações de uma disposição intencional, quer dizer, tudo isso deve ter sido disposto, né, organizado de maneira intencional e não, assim, por acaso, né? Agora, interessante aqui é a gente perceber, lembram-se, no português a gente vai lá, a gente vai ler, por exemplo, aí no 72, ele diz assim, de Salomão, né? E aí tem os outros que falam salmos davídicos, salmos, aí conta o momento histórico que isso aconteceu, né? Então, isso acontece em termos de título, só tem em 34, né? E lá na Septuaginta só acontece em 17. Agora, esses salmos acham-se, sobretudo, do terceiro ao quinto livro. Eles não estão naqueles grupos pré-exílicos, estão mais para frente, tá? Em que tendem a correr em pequenos grupos. Por exemplo, o 91,
93 a 97, 99, aí tem esse grupinho do 104 a 107, né? E assim por diante, tá? E aí, no primeiro e no segundo livros, somente esses daí, ó. Salmo 2, Salmo 10, Salmo 33, 43 e 71, não tem título, tá? Agora, o 10 e o 43 são continuações. Então, começa o Salmo 9, o 10 é uma continuação, né? Começa o 42, o 43 é uma continuação do anterior, né? Agora a gente vai ver aí um pouco, falando nessa questão do autor, né, que a gente falou um pouquinho aí na frente, a gente vai ver que tudo tem um conteúdo, claro, diferenciado, né, eles têm, todos os salmos são bem diferentes entre si, mas aí pode ser enquadrados, de certa forma, nesse pequenas categorias. Então, a gente pode categorizar, né, por exemplo, nos autores, salmos davídicos, por exemplo, né? Nome da coletânea de autores, por exemplo, de Asaf, né? Então, nome da coletânea, o tipo de salmo, como a gente viu, de imprecatório, né, de adoração, de oração, né? Adoração comunitária, adoração individual, né? Pode falar aí, tem notas musicais, é muito legal isso, né? Para quem aí trabalha com música, eu não sei como eram essas notas, mas eles tinham talvez uma forma aí de ler essas notas musicais, as anotações musicais, ou litúrgicas, né? Como era cantado, como era tocado, né? Em que momento era usado, né? E as outras coisas a gente pode ver aí indicações breves da ocasião da composição, por exemplo, lá quando o Davi peca, né, contra Deus, e ele vai pedir perdão, ou, por exemplo, quando Davi estava fugindo de Saul, né, e aí aparece aí a breve história desse momento da composição. Agora, os estudiosos de Salmos, eles não concordam, assim, que tudo, né, tem entre si sobre essa questão da antiguidade. Será que tudo é muito, muito antigo, né? Será que tudo é dessa época, da fidedignidade desses sobrescritos, tá? Muitos deles a gente pode entender que são pré-exílicos, porque aí a gente vê que os próprios tradutores da Septuaginta já tinham certeza desse texto tão antigo. Então, quando eles foram traduzir, que faz muito tempo, eles já tinham essa certeza. Então, com certeza, era algo muito antigo, né? E aí também tinha essa questão da prática, que é colocar o título com o nome do autor, e essa prática era muito antiga, né? Por outro lado, a gente tem essa comparação entre a Septuaginta, né, como nós falamos, e o texto hebraico. Aí ele tem aí umas diferenciações mesmo depois do início do período pós-exílico, tá certo? Agora, quando a gente vê dessa questão da data da composição, muitas dessas anotações breves parecem interessante. A gente pode ler lá em 1 Samuel e 2 Samuel, no livro de Samuel como um todo. Parece que ele trouxe ali desses momentos históricos algumas histórias para colocar ali nessas breves descrições. Então, quando a gente vai ler, né, por exemplo, o que eu comentei sobre Davi, né? Então, esses momentos parece que são trazidos lá desses livros. Então, quando você lê Samuel e lê o Salmo junto, faz muito sentido, né? Quando a gente vai estudar alguns, vai ser muito legal de ver isso. A gente fala, poxa, eu nunca tinha percebido como é tão detalhado, né? E agora eu consigo ver o que está acontecendo. É muito gostoso a gente poder entender isso e compreender a situação em que a pessoa estava, né?
que ela estava sentindo nesse momento de perseguição, né, tendo que se esconder, aí nesse desespero ele só tem a Deus para louvar e buscar e falar, Senhor, o que eu posso fazer? Eu só dependo do Senhor, mas olha, os meus inimigos me perseguem, né, que não é para qualquer um, não é para hoje a gente usar esses textos como algo, agora, olha, tem uma pessoa que não gosta de mim, por isso que é importante a gente entender o contexto, entender o que a pessoa estava passando, porque é muito profundo, né? É uma coisa que muitas vezes a gente passa também, mas não dá para aplicar diretamente, tá ok? Às vezes, eles não podem ser facilmente relacionados também com nenhum conteúdo aí que os salmos trazem. Surge, portanto, aí uma sugestão de serem tentativas posteriores de encaixar também alguns salmos a esses acontecimentos, né? Mas são sugestões, a gente não tem aí plena certeza, tá? Agora, quanto à autoria, aí tem muito mais aí divisão de opiniões, porque realmente ninguém tem ali uma assinatura, né, como hoje a gente tem, né, uma música é assinada, a gente sabe o momento da composição, a gente sabe, por exemplo, que é uma música de Bach, de Beethoven, né, a gente tem aí as mídias a gente não tinha nada disso. Então, nessa época antiga, tudo era oral também, era passado de forma oral. Agora, é interessante que a gente consegue ver algumas coisas pelo perfil, né? A gente entende aí quando já vem algumas coisas, por exemplo, pertencente a, né? Ela pode ser interpretada no sentido de relativo a, ou era para uso de, ou dedicado a. Então, quando a gente fala, por exemplo, é do Davi, porque lá está escrito, na verdade, lê Davi. Lê é um para, não é nem de, é um para. Mas que esse para pode ser usado aí como de, como dedicado, em honra, né? Por isso que é melhor falar davídico, né? A gente coloca de Davi, de Asaf, dos coraitas, né? Mas não é uma coisa, às vezes, não é exatamente a pessoa que fez aquilo, mas pode ser para ele, né? Pode ser dedicado a ele, tá? Por isso que esse título aí da coletânea dos Salmos, que tinha que ser reunida aí de algum jeito, né? Mas tem essas diversidades de interpretações, né? As preposiçõezinhas em hebraico tem essa dificuldade de saber é realmente dele, ele que fez, né? Ou é para ele, ou é dedicado a ele. Essa é uma dificuldade que a gente tem. Aí, quanto à autoria davídica, né? A gente tem coisa que não tem a mínima dúvida, né? Tem esses relatos, né? Com certeza tem muita coisa que é de Davi, né? Agora, tem também essas que a gente pode falar, olha, na verdade, esse salmo não é da época de Davi, então provavelmente é de algum rei davídico posterior, porque fala de algumas coisas que não faria sentido naquele momento, naquela época, tá? Agora também pode ter sido escrito, olha que interessante, a gente não fala a moda de, então pode ser escrito do jeito de Davi, ou do jeito que ele falava, ou do jeito que ele escrevia, né? A moda de Davi também, tá? E aí também é verdade que a tradição, né, que tem aí os salmos, que sejam davídicos, aí tem as suas dúvidas, né, que parecem aí, a gente não tem certeza, né, que é que nem, parece que é uma coisa lá de coisas posteriores, como a gente já falou, como é o caso do Salmo 30. Além disso, Davi é às vezes usado em outros lugares como substantivo. Olha que interessante. No hebraico também tem isso. A gente às vezes
elege alguma coisa, né? Por exemplo, lá em Juízes, falam daqueles que seguiram os caminhos daqueles reis justos e aqueles que seguiram os caminhos dos reis maus, assim como no livro de Reis, né? Desculpe, Juízes não, em Reis, né? Aqueles que seguiram os reis justos e aqueles. Então a gente pode eleger uma pessoa para falar dele como algo coletivo, algo que todos os outros seguiram, né? Aquele que é um representante de toda a dinastia, tá? Então, às vezes, um título do Salmo pode mostrar exatamente isso, que é por isso que a gente já falou, pode ser algo que não seja de Davi, mas seja davídico nesse sentido, que lembre Davi, tá ok? Agora, olha que interessante, o pessoal pergunta muito sobre isso, a palavra selar, que nas Bíblias das versões mais antigas, essa palavrinha aparece mesmo, selar. Só que na NVI foi traduzida como pausa. Ele aparece aí em 39 salmos. E essas ocorrências, né, estão no primeiro ao terceiro livro. Então, nos mais para frente, eles também são mais curtinhos, né? Então, não aparecem tanto. Mas isso aparece interessante como uma pausa, provavelmente porque acha-se também, por exemplo, ali, ó, que Abacuque 3 pode ter sido um tipo de um salmo, pode ser, né? Talvez seja alguma coisa litúrgica. Então, não tem aí, quando a gente tem uma partitura, né? Tem as pausas. Então, pode ser algo assim. Ou pode ser, dentro da liturgia, era um momento de fazer a pausa, porque tem salmos responsivos, né? Então, o que aquele que dirigia falava e a comunidade respondia. E aí tinha uma pausa, por exemplo, tá? As hipóteses mais comuns aí é que se trata de assim, ó, vamos pedir um breve interlúdio musical ou breve resposta pela congregação, né? E aí, realmente, isso faz muito sentido, tá? E aí também é apoiada pela Septuaginta. Agora, em alguns casos, sua colocação atual no texto hebraico dá margem aí a muita dúvida, que a gente nem sabe dizer exatamente o que pode ser, tá? Os sobrescritos aí de Salmos são um sistema muito antigo de classificação. Alguns, por exemplo, algumas versões aí ainda trazem uma coisa, né, desse tipo. Em hebraico é mismor. Mismor significa isso, exatamente um salmo, né? Shigaion, então, é uma confissão, como o Salmo 7, né? Mitam, é um poema epigráfico, né? O Shir Hamalot, por exemplo, os cânticos do degrau, ou cânticos da peregrinação, que degrau é meio estranho, mas era aqueles que eles usavam nas festas, como o Sayão falou, Maskil, né? É o poema, né? Então, o Salmo 32 tem isso, e é um poema. Tem a Tefilá, né, são orações, né? Tem a Tehilá, que é o Tehillim, no plural, né? Que são o louvor, no Tehillim, no plural, são louvores, né? Então, esses são os tipos aí que a gente apresenta, que é apresentado aí como no hebraico mesmo, né? Nos títulos, tá? Mas também tem aí, ó, o Lehaskir, que é para ser lembrado, ou, né, diante de Deus, uma petição, né, um Senhor, né, um pedido a Deus, né? O Letodá, que a gente pode falar da graças, né? Todá é obrigado, é gratidão, né? Então, Letodá, para louvar ou dar graças, né? Lelamed, ó, é para aprender. Isso aqui, ó, é para ensinar, é para vocês aprenderem sobre isso, né?
Tem o Shir e Edidot, né, que são os cânticos de amores, ou cântico de casamento, aí como, por exemplo, o Salmo 145, né? O significado de muitos desses termos a gente não sabe exatamente, tá? A gente tem coisa aí que não dá para a gente saber, como aí, por exemplo, tem alguns títulos que tem 2 desses termos. Aparece Mismor também e aparece Shir. É um salmo, é um cântico, o que que é? Ou, às vezes, eram as 2 coisas realmente, né? Mas aí também isso mostra como a gente tem os tipos de salmos, né, com bases diversificadas, né, e algumas têm coincidência bem parcial entre si, né? A gente não tem como agrupar totalmente, completamente, tá ok? E aí a gente vai ver um pouquinho mais, aí olhando o conteúdo, né, do salmo. Então, o Sayão falou rapidamente lá. A gente pode ter conteúdos diferentes, né? Tem, por exemplo, aí, ó, as orações individuais. Então, aquele salmo que vem lá do profundo, né? A pessoa passou por uma dificuldade, passou por uma quase morte, enfim, uma oração. Aí tem o louvor individual, que é esse caso, né? Por um socorro que Deus trouxe, uma situação de quase morte, né? Aí Deus salvou. Então ele vai lá e começa contando a história dele, fala: olha, eu quase morri, fui para a sepultura, lá ninguém podia adorar, eu não ia poder adorar o Senhor lá, mas agora sim, o Senhor me tirou da sepultura e eu posso, então eu adoro ao Senhor, né? Tem os louvores de comunidade, então todo mundo junto, eles faziam isso, eles louvavam respondendo, né? Todo mundo junto, cantavam, por exemplo, Salmo 12, 44, 79, né? Também tem essa questão da salvação, né? O socorro, por um socorro que Deus trouxe, por exemplo, quando Deus salvou do Egito, né, tirou do Egito, por exemplo, né, o Salmo 66, 75, as confissões de confiança ao Senhor, Senhor, eu só tenho o Senhor para confiar, em Ti deposito a minha alma, toda a minha confiança, minha esperança está em Ti, né, por exemplo, aí tem esses salmos, os hinos, por exemplo, a majestade, as virtudes de Deus. Eu acho lindo como Deus fala, olha como esse salmo fala, o 19, né? Os céus, né? Tudo adora o Senhor. Esse mundo, tudo que, olha só como eles declaram a tua glória, né? Então, tem esses hinos, os hinos que celebram a soberania universal. Não, Deus, o Senhor é tudo, o Senhor é que está aí sobre todas as coisas, né? Os cânticos de Sião, né? Que aparecem aí no 46, 48, 76 e aí, enfim, assim por diante. Também tem os salmos que são régios, né? Reais, escritos ou pelo rei, ou né, pelo ungido do Senhor, ou para ele, ou a respeito dele, né? Esse Salmo 2 tem aquele beije, né? O beije o rei, né? Tem o 18, 20, 45, né? Aí tem os salmos que são régios. Tem também os cânticos de peregrinação que falam, né? Olha, eu quase. O Senhor é que cuida da gente quando a gente está nesse deserto, que tudo é escuro, então o sol não me ferirá, nem a lua, né? Então está falando do momento que eu estou indo, olhando lá, quem conhece a geografia de Israel vai entender que ele está olhando lá para Jerusalém, né? Todo lugar que você de todo lugar que você vier, você vai conseguir enxergar Jerusalém, que é um lugar alto, né? E geralmente se passa pela Galileia, e 200 metros abaixo do nível, e Jerusalém, que é lá 800 metros, mais ou menos, acima do nível do mar. Então, está olhando para lá e está cantando esse cântico de peregrinação
viajando por muito tempo. Tem os cânticos litúrgicos, né, como a gente comentou aí, que provavelmente eram de adoração ao Senhor, mas que eram usados aí numa liturgia. Tem os cânticos didáticos, né, que é de instrução, por exemplo, esse que a gente conhece muito, que é o maior salmo, o 119, inclusive ele é dividido aí nas letras hebraicas, né, em grupos de todas as letras, por isso que ele é tão grande, né, falando da lei do Senhor, né, enfim. Essa classificação também implica alguma coincidência parcial. Então, por exemplo, as orações do indivíduo pode incluir um rei. Um rei pode estar orando individualmente, falando, né, em sua posição real. Então, pode ser tanto real quanto de oração individual, né, assim como comunitário, né, enfim. Aí nem por isso deixa de ser útil a gente estudar isso, né? Porque quando você entende realmente o contexto, quando você entende realmente o que significa, por que que a pessoa está fazendo aquilo, como a pessoa, tá, em que momento ela está fazendo aquilo, ou se é em grupo, se é uma oração individual, é um louvor individual, dá para entender muito melhor o que está escrito ali, o que, que significa aquilo, né? Então, as tentativas aí de estabelecer esses contextos litúrgicos específicos para cada um não convencem, porque assim, não dá para separar completamente, mas dá para ter um grupo mais geral que a gente consiga entender pelo menos esses dados que a gente precisa para até orar, até entender como o salmista fazia, ai, como eu posso buscar Deus, né, assim, com essa intimidade tão grande, né? E aí eu vou deixar esse aqui já para as próximas, né? Vamos voltar aqui e a gente vai ter um momento de perguntas e respostas, né? Não sei se vou poder responder todas as perguntas, mas pelo menos aí a gente vai sobre o contexto aqui, sobre o que a gente está falando de Salmos, tá? Então, quem tiver, deixa eu dar uma olhada aqui, se tem alguma coisa no chat. Os acentos que tem aí os ritmos, né, que na verdade cant, canti, cantila, cantilação, né, que tem do hebraico, nem sempre é exatamente isso. Isso já é feito pelos maçoretas, quando eles vão colocar eles vão retomar algumas coisas, né, e eles vão marcar lá como é que era lido, mesmo quando não era algo cantado, quando não tinha uma música, eles têm essa forma de leitura que parece um canto, né? É interessante isso. Então, nem sempre é uma música, isso não tem exatamente a ver com o momento, a música, ou o momento que era usado, enfim, tá? Alguns outros cânticos ou orações que aparecem fora do livro de Salmos, por exemplo, é o de Miriam, a Sol do Egito, ou a oração de Salomão, consagrando o templo, são considerados, sim, eles são hinos, né? Tanto é que muitas vezes no português a gente vai ver lá hino de alguém, né? Ou cântico também é uma forma que é usada aí. Se eu não me engano, na NVI, ele usa-se mais o cântico. Então, cântico de Miriam, cântico de Moisés, né? Então, sim, são considerados salmos, porque nesse sentido, salmos é um contexto muito maior, né? Dentro disso, é tudo aquilo que a gente tem, né? Temos mais perguntas, mais considerações, ponderações? Não? Agora é interessante, agora
que nós vamos tentar, claro que vocês viram, a gente vai se aprofundar um pouco na questão dos salmos, depois a gente vai tentar passar pelo menos, não por todos, porque pelo menos alguns, assim, a gente vai tentar ler com um pouquinho mais de atenção, né? Aqui tem uma pergunta. Para considerar um salmo uma referência direta a Cristo, só se tiver um citado no Novo Testamento? Sim e não. Por quê? Porque, assim, na verdade, o mundo, a gente vai falar sobre isso na semana que vem, a gente vai entender um pouquinho melhor as características do Salmo e também a gente vai entender um pouco melhor a teologia do Salmo, que é muito diferente. Então, a gente não consegue fazer existem, por exemplo, quando a gente fala de um salmo real, como é o Salmo 2, provavelmente ele tem a ver com algo lá, né, que pelo menos direciona para Cristo, mas assim, a gente não tem, porque fala do rei messiânico, né, vamos dizer assim. Então, existem salmos messiânicos, né, são considerados messiânicos, mas a gente não tem como fazer essa direção direta, assim, essa relação direta com Cristo. Agora, tem esse salmo que é considerado, que é citado lá no Novo Testamento, é uma forma diferente de fazer, então a gente tem que entender um pouco aí como é feito, né? Aí eles trazem, um novo contexto, mas são pessoas, né, que no caso do Novo Testamento, são pessoas, por exemplo, com uma autoridade apostólica, né, que vai fazer isso. Por exemplo, a gente não tem esse direito de fazer uma relação direta. Agora, aquilo que está feito no Novo Testamento, a gente pode entender que tem uma relação, né, que foi feita com essa autoridade, né, apostólica e a autoridade de Deus, né, porque foi inspirado, ok? Então, Deus abençoe muito e fiquem atentos aí com todas as nossas programações. E Deus abençoe. Boa noite.